E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos iniciar com Lobo Solitário volume 19, publicação que eu adoro, pra mim é um dos melhores mangás já escritos de todos os tempos, tá fácil no meu top 10, uma publicação que vai trazer grandes histórias nesse volume do Lobo Solitário. Apesar de cada capítulo ser autocontido, eles estão interligados, basicamente pelo Lobo Solitário e pelo Daigoro. A publicação que conta com os roteiros do Koike e a arte soberba do Kojima. Sem dúvida nenhuma, ele tem uma das melhores narrativas dos quadrinhos de todos os tempos. A composição de página, o ritmo que ele dá para a história através do seu traço é uma coisa assim fenomenal. Sério, é estupendo o trabalho que ele faz aqui. O Lobo Solitário ele continua nessa ofensiva e também nos contra-ataques e defensivas contra o clã Yagyu, né? Ele está em busca de vingança. Então, são histórias muito interessantes, sempre com um tom reflexivo, uma questão filosófica que faz realmente o leitor pensar. A primeira história traz a trama de um casal que iria se casar, mas por conta de uma promessa para salvar a vila, a mulher ela foi prometida para outra pessoa, então o cara sequestra ela, fala que vai matá-la e se matar, né, se eles não puderem ficar juntos. E o Itogami, na verdade, ele é o personagem secundário dessa trama, mas é ele quem resolve ela. É muito legal. E depois a história vai avançando com uma mulher que parte em busca de vingança, acompanhada de um samurai, e eles estão há 4 anos tentando achar o responsável pela morte do marido dessa viúva, só que eles acabam, né, se envolvendo, e a discussão dos dois é muito legal, e quando eles veem, né, o Lobo Solitário passando, já, a cabeça dele tá a prêmio, nós podemos ganhar algum dinheiro e tal. Só que eles são amadores, o Lobo Solitário é o cara fodão. Aliás, para quem acha que o Lobo Solitário tira as coisas da cartola, galera, a sobrevivência do Lobo Solitário, do Itogami, do Daigoro, se você reparar muito bem, ela tem questões que vão além, né, da própria especialidade na espada dele como samurai. Tem questões que envolvem honra. Esse material, esse volume aqui mostra isso claramente no momento que ele está descendo uma montanha e uma pessoa contratada para matá-lo tem ele na mira e não faz. Então o Koike ele realmente consegue convencer o leitor de que o Itogami ele tem um destino a ser traçado, e realmente é um trabalho estupendo. Como eu já mencionei, a arte do Koike é assim sensacional. Toda a conspiração que o clã Yagyu faz para capturar o Lobo Solitário é sensacional. O Retsudo, assim, é um personagem muito instigante. Realmente é uma obra-prima dos quadrinhos mundiais como um todo e não só dos mangás. Fica a dica para vocês. I'm a Hero volume 13, publicação da editora Panini Comics, e eu gostei bastante dessa capa. Se você abrir aqui, você vê o complemento, né? Deixa eu ver. Aí. E olha que legal. Você tem aqui o título todo tremido, né, com um efeito. É como ele estivesse atirando e tremendo, né? Mas não, ele não treme, sim o título. Achei uma boa sacada aqui. Nesse volume, eles continuam tentando sobreviver, o protagonista da história, acompanhada da Hiromi, que agora se recuperou daquela mordida de bebê. Parece que ela ficou com contágio mais ou menos. Ela não se transformou completamente numa morta-viva, mas também não agia como uma pessoa sã. Ela ficou naquele meio termo. Eu acredito que por ter sido uma mordida de bebê, a infecção ela não foi forte o suficiente para torná-la um zumbi. E nós temos também a Yabo, que é uma enfermeira que servia praticamente como uma escrava sexual lá, daquele bando de maluco que também são sobreviventes, e a história vai contando um pouquinho de cada um, a relação que eles têm. Eu gosto bastante da Yabo e do protagonista da história, eles que têm, nossa, são dois idiotas, assim. O protagonista é um completo imbecil, mas aqui ele consegue se destacar. Imagine, você tem um apocalipse zumbi e você chega num determinado local todo abandonado e vai pegar um alimento e você deixa um dinheiro. É muita estupidez. Mas de qualquer forma, eu gostei bastante desse volume, ainda que eu vi com estranheza alguns mortos-vivos aqui, como esse ser aberrante
sabe? Eu não lembro se em edições, volumes anteriores, mostrava seres assim. Tudo bem, a deformidade dos zumbis, coisas esquisitas e tal, mas eu realmente não lembro de mostrar nessa forma mais monstruosa, uma coisa assim. Ah, e no início da história é mostrado o apocalipse zumbi ocorrendo na França, com uma pessoa que parece que consegue passar ilesa, encontra zumbis e não é atacada. Não sei se vai ter algum reflexo no futuro das histórias de I'm a Hero. De qualquer forma, uma edição que eu gostei bastante. Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya Lost Canvas, volume 17, publicação da editora JBC. Mais um volume bacana, apesar de ser um pouquinho mais do mesmo. O que talvez seja bem interessante no que já vem sendo desenvolvido de volumes passados é que o foco não é no tema, que é o protagonista, e eu tenho um pouco de birra com o estilo de protagonista que ele representa. Então o foco é basicamente nos Cavaleiros de Ouro, enfrentando a Horda de Hades e tal. Então a história, ainda que ela seja um pouco de mais do mesmo, é o Cavaleiro X contra um determinado Cavaleiro do Inferno. Aí você tem um outro Cavaleiro de Ouro contra outra membro da Horda de Hades e tal. Pelo menos as histórias são bem construídas, com algumas mudanças significativas no final de enfrentamento entre um e outro. E aqui é o Doku de Libra que vai colocar à prova os seus poderes contra mais um membro da Horda do Imperador Hades. Bons desenhos, uma série realmente legal, mas que, na minha opinião, talvez por uma questão de saudosismo e nostalgia, eu prefiro a série original dos Cavaleiros do Zodíaco, ainda que ela possua aqueles defeitos, aqueles furos, eu acho mais empolgante. Demon Slayer volume 6, publicação da editora Panini Comics, e felizmente esse volume teve uma melhora considerável em relação aos dois volumes anteriores. O Tanjiro, que é o protagonista e carrega a irmã, a Nezuko, nas costas, lá com aquela caixa, ela que é uma Oni, ele parte em busca da cura da irmã. Só que depois de enfrentar aquela Oni-Aranha no volume anterior, eles acabam sendo capturados pelo próprio clã que eles defendem, que são os caçadores de demônios. E eles vão a julgamento, porque imagine, a função, desse clã é exatamente eliminar os demônios, os Onis. Só que o Tanjiro carrega uma Oni nas costas, então isso seria como um pecado capital, onde eles mereceriam morrer por conta disso. E várias questões são levantadas para tentar demonstrar que a Nezuko, ela não é um perigo, ela não é um demônio como aqueles que eles acabam caçando. Então tem várias reviravoltas e argumentos interessantes para ambos os lados, um teste de sangue que eu achei muito bacana, e depois eles partem para uma espécie de repouso, de descanso, para recuperar as energias e entrar numa próxima missão. Então esse volume aqui eu achei ele melhor, mais bem conduzido, com questões realmente interessantes a serem discutidas. E não só combate um atrás do outro, aquela coisa de missão atrás de missão. Então eu realmente achei que esse volume 6 ele ficou consideravelmente melhor do que os anteriores. Ou seja, ainda eu vou continuar comprando essa publicação. Para finalizar, Slandunk volume 22, publicação da editora Panini Comics, e mangá que eu adoro. Um excelente entretenimento com uma história muito bem contada, empolgante. Você imagina você torcendo para um time fictício de quadrinho, eu nunca imaginei. E realmente o Takehiro Inui, ele consegue fazer a história ficar muito emocionante, com várias reviravoltas, sem uma previsibilidade da história. Nesse volume, você vai acompanhar a continuação da partida do Shohoku contra a equipe mais forte do Japão. E o Shohoku, que começou muito bem, acabou meio que se perdendo, e houve uma vantagem muito grande do Sanô, que é o time mais foda lá do Japão, invicto há mais de 2 anos e meio, mais ou menos. E o Sakuragi é agora que ele precisa colocar à prova se ele realmente nasceu para isso. E você já começa a ver esse lado mais profissional do Sakuragi. Então realmente o Takehiro Inui, ele vai bolando coisas muito interessantes durante a partida, essa diferença muito grande de pontuação, ela vai de forma muito coerente sendo diminuída, coisas que a gente já acompanhou no próprio basquete da vida real. Então realmente, galera, é um material que eu indico demais para vocês.
tem toda a malandragem psicológica, na própria partida, um jogador ficar provocando o outro, tentar tirar ele do clima, né, do campeonato. Então, realmente, galera, é um trabalho feito com muito cuidado, com desenhos sensacionais. Olha, ele dá uma movimentação simplesmente espetacular aqui. Parece que você está assistindo realmente uma partida de basquete. Então, é um trabalho assim esplendoroso do Takehiro Inoue. Então, galera, é basicamente isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e se você for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Um abraço para todos e fui!